A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo. Declare. Senhor, és bom, tua misericórdia é pra sempre. Cante de todo o seu coração que Ele é bom, a sua misericórdia se renova. Misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, todas as nações exaltarão o nome do nosso Deus. De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Tempo todo. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Não importa pelo que você esteja passando. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Adore ao Senhor com as suas palmas. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Amém. Na carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, leremos até o versículo 7, aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 7. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Neste texto quero destacar o verso de número 4. Na segunda parte, onde diz: fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Irmãos, nós hoje estaremos como igreja realizando neste culto também a celebração da Santa Ceia do Senhor. E há muitas mensagens nesta celebração, muitas. Quando nós nos debruçamos sobre os textos bíblicos que falam sobre este momento que é sublime na experiência da igreja como comunidade, é possível ficar impressionado com a quantidade de mensagens de Deus para nós. Estarmos assim reunidos em torno da mesa do Senhor, como irmãos em Cristo, tendo o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, tem uma implicação tremenda demais. E nesta noite eu quero comentar um pouquinho sobre a celebração da Santa Ceia do Senhor a partir deste texto e a partir deste tema, chamados para Cristo. Porque quando nós falamos sobre a celebração da ceia, nós estamos falando sobre salvação. Nós estamos falando sobre Jesus, que é o autor e o consumador da nossa salvação. Estamos falando sobre a graça de Deus, o tema que abordamos hoje pela manhã. Quando nós estamos em torno da mesa para juntos como igreja celebrarmos este memorial e então relembrarmos Jesus e tudo que Ele passou e fez pela nossa salvação, nós estamos também diante da mensagem do perdão de Deus que nos alcança através de Jesus, o seu Filho. Outra mensagem que está na celebração da ceia é a comunhão do povo de Deus, porque a ideia da ceia é que a igreja se reúne, a igreja está congregada, há um ajuntamento, e então juntos nós formamos esta igreja, o povo do Senhor, e juntos nós relembramos Cristo, relembramos a cruz do Calvário, relembramos o seu corpo partido por nós e o seu sangue derramado naquela cruz. Lembramos também da sua vitória sobre a morte, da ressurreição do Senhor Jesus, que consumou o projeto, o plano de Deus para a nossa salvação eterna. Tudo isto faz parte de um conjunto de mensagens quando a igreja celebra a ceia do Senhor. O texto que nós lemos aqui é riquíssimo, mas nós ficaremos apenas com esta expressão que está aqui no versículo de número 4. Fostes chamados em uma só esperança. Você foi chamado, eu fui chamado, todos nós fomos chamados em uma só esperança. Segundo Peterson, vocês, irmãos em Cristo, foram chamados para andar no mesmo caminho. Vocês, queridos irmãos em Cristo, foram todos juntamente chamados para seguirem na mesma direção. Certamente que este era o pensamento, esta era a ideia, a intenção de Paulo quando escreveu: fostes chamados em uma só esperança. A mensagem do Evangelho é única, a mensagem do Evangelho se concentra nele, Jesus.
tem o seu ápice nele, Cristo. E nós fomos chamados nele, por ele e para ele. Fostes chamados em uma só esperança. Chamados. Eu um dia fui chamado. Você um dia foi chamado. Mas o que significa isto? Chamados. Fostes chamados em uma só esperança. Fostes chamados. Ou somos convidados. Ou somos convocados. Em Cristo, para Cristo, por Cristo. Porque eu creio que Paulo estava dizendo aos irmãos daquela igreja em Éfeso, o mesmo que disse também aos crentes que estavam reunidos na cidade de Roma, Romanos 8:30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A palavra é a mesma, e a intenção, o propósito de uma carta é exatamente o mesmo que está na outra carta. A estes também chamou, e aos que chamou, fostes chamados. Ele, Deus, na pessoa do Senhor Jesus e pela ação do Espírito Santo, chamou você, convidou você, tomou a iniciativa e veio ao seu encontro e amou você primeiro e convidou, chamou você também para amá-lo e para aceitá-lo e para recebê-lo e tê-lo como único Senhor e Salvador eterno da sua alma. Nós somos chamados por Deus. O que Paulo está dizendo é isto: você foi chamado por Deus para a salvação. Você foi convidado por Deus para a salvação. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, também diz algo maravilhoso a este respeito. Diz que Ele nos chamou desde o princípio para a salvação. Ele nos chamou desde a fundação do mundo para a salvação. E preparou tudo para que fôssemos assim chamados. Temos aqui uma referência à doutrina, ao ensino bíblico da eleição, onde o Senhor Deus soberanamente nos chama para a sua maravilhosa salvação, colocando à nossa disposição este plano que em Cristo Jesus o Senhor, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, se completou, se fez total, absoluto para a nossa salvação. Somos hoje no planeta aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Todos os milhões, bilhões que aqui já passaram, e alguns que ainda passarão, Ele chamou, Ele convidou, Ele convida, Ele chama, e Ele continuará a fazê-lo. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos conheçam a verdade e sejam salvos. William MacDonald afirmou em seu livro, ao comentar este texto, que cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo é chamado para o mesmo propósito. E que propósito é este? Estar com Cristo, pertencer a Cristo, ser semelhante a Cristo e servir a Cristo. Há uma palavra interessante neste texto que lemos, pois ele fala sobre a vocação do crente. E quando Paulo está falando sobre a vocação do crente, ele está pensando exatamente nesse chamado de Deus, que cada um tem a liberdade de responder, ou positivamente, ou não. Ele chama, e se você ouve, você é salvo. Ele chama, e se você corresponde, você é salvo. Ele chama, e se você sim, diz sim, então você é salvo. Ele chama, e você aceita ou você rejeita esse chamado. Ele convida, e você tem toda a liberdade de aceitar ou não.
Portanto, segundo os comentaristas, vocação na teologia paulina é o mesmo que andar ou caminhar, isto é, a vida, a sua vida prática, a sua conduta diária. E meus irmãos, a principal ideia que desejo compartilhar nesta noite com os irmãos, quando estamos diante desse texto, estamos diante desse tema e da celebração da ceia do Senhor no nosso culto, é o fato de que nós somos chamados, e nós somos chamados para Cristo. Nós não somos chamados para outra pessoa, nós não somos chamados para outra situação ou posição, nós não somos chamados para outra coisa qualquer, mas nós somos chamados para Cristo, chamados para Ele, porque só Ele pode nos conduzir ao céu, só Ele é o caminho para a eternidade, só Ele é a verdade e só Ele pode dar-nos a vida eterna. Deus o Pai chama, e chama para Cristo. Ele não chama para nada mais e para ninguém mais, porque em nenhum outro há salvação, só em Jesus, em nenhum outro. E isto é maravilhoso demais, excede a nossa limitada capacidade de compreensão, de raciocínio, que somos chamados para Cristo, que Ele nos chama, que Ele nos convida. É como se Jesus chegasse e dissesse assim: eu estou aqui à sua disposição, eu estou aqui pronto, totalmente, completo, absoluto à sua disposição, apenas para que você receba, apenas para que você tome posse, apenas para que você diga sim, apenas para que você abrace e apenas para que você receba a salvação eterna para a sua alma. Somos chamados, diz o texto. Somos chamados por Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e somos chamados para Ele, para sermos dEle, para pertencermos a Ele, chamados para termos com Ele um compromisso. Irmãos, a Bíblia diz no Novo Testamento várias vezes que a igreja, ela é semelhante a muitas coisas, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus é o noivo e que a igreja é a noiva. Somos chamados para o casamento. A igreja é convidada, é chamada pelo noivo para casar-se com ele. Ora, e o que significa um casamento? Todos aqui sabemos. É um compromisso, é uma aliança, é uma responsabilidade que assumimos, um testamento que assinamos uns com os outros. Chamados para Deus, chamados para Cristo Jesus o Senhor, chamados para sermos dEle, para pertencermos a Ele, e para fazermos parte do seu reino, para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Para isso você foi chamado. Agora preste atenção, chamados todos nós somos, todos, eu, você, todos. Mas a grande questão a partir deste chamado soberano e maravilhoso e extraordinário e poderoso de Deus é a nossa reação, é a sua reação a este convite, a este chamado. Porque a salvação é um presente que Deus chega diante de você e diz assim: eu quero oferecer a você um presente. E Ele estende as mãos, e Ele oferece, e Ele coloca à sua disposição, e Ele pergunta: você deseja? Você quer? É um presente, é de coração, é de graça. E então há uma expectativa: e agora? E agora? Recebo ou não recebo? Pego ou não pego? Tomo posse ou não tomo? Faço desse presente algo que me pertence ou não? E agora? O que farei? Esta é sempre a grande questão. Paulo está falando aqui para os crentes, Paulo está falando aqui para a igreja, Paulo está falando aqui para homens e mulheres que foram chamados e que já disseram sim. Homens e mulheres que receberam o convite e disseram sim. Já eram de Cristo, já pertenciam a Cristo, já estavam com uma aliança com Cristo,
já faziam parte do reino de Deus em Cristo. Todos são chamados. Mas ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da igreja, são aproximadamente 2000 anos de história. Embora Deus esteja sempre chamando a totalidade das pessoas em todo o mundo, poucos são aqueles que aceitam o seu convite. Poucos são aqueles que aceitam o seu chamado. Poucos são aqueles que se entregam a Ele e que dizem: eu quero uma aliança com o Senhor. Poucos são aqueles que abrem o seu coração dizendo: venha morar no meu coração, venha ser o meu dono, o meu proprietário, o meu Senhor e o meu Salvador. Chamados para Deus, chamados para Cristo, todos são chamados, todos são convidados, poucos aceitam. Sei que a maioria, talvez quase todos que estão aqui nesta noite, já ouviram esse chamado, já ouviram este convite e já tomaram uma decisão importantíssima. Já receberam Jesus, e esse chamado já é uma realidade em suas vidas. Mas talvez você esteja aqui nesta noite, e você até já ouviu o chamado, você até já ouviu esse convite, esta convocação, mas você ainda encontra-se em cima do muro. Se você já ouviu, compreendeu o chamado de Deus para Cristo e já aceitou, amém, aleluia, glória a Deus. Mas se porventura você está aqui nesta noite, e hoje à noite, mais uma vez, você está sendo convidado, você está sendo convocado, você está sendo chamado, você está sendo desafiado. Se porventura você ainda não aceitou a Cristo, você ainda não disse sim ao chamado de Deus em Cristo, e se você ainda não pertence a Ele, eu quero lhe dizer que você nesta noite está sendo convidado, você nesta noite está sendo chamado, e você nesta noite precisa aproveitar esta oportunidade de aceitar a Cristo, tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus e receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua existência. Diz o versículo que lemos: fostes chamados. Fostes chamados. Agora preste atenção, porque esse texto diz assim: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Se você deseja fazer parte deste rebanho, há um só rebanho, o rebanho de Cristo. Há uma só igreja, a igreja de Cristo. Há um só Deus, Pai do Senhor Jesus. Há um só Senhor. Há uma só fé e também um só batismo. Há um só Espírito. Isso significa que ou você ouve e aceita o chamado de Deus em Jesus, ou então você estará irremediavelmente perdido, sem Cristo, sem Deus, sem Jesus, sem o céu para a sua alma, sem salvação. Não há outro meio, não há outra possibilidade, não há outra alternativa, não há outra chance, porque só Jesus tem o poder para chamar. Só Ele tem o poder para chamar, porque só Ele tem em suas mãos a chave da vida, a chave da eternidade, a chave do céu. Faça dessa música uma oração, igreja. Cante, aleluias. Poderoso
poderoso, nome santo, acima de todos os nomes, é o nome do nosso Deus, digno de todo louvor, digno de louvor. Amém. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.